Olá! Então vamos seguindo para a leitura do capítulo 5 do livro Horizontes da Fala, escrita por João Nunes Maia e ditado pelo Espírito Miramês. Nesse capítulo, ele coloca em destaque a seguinte frase: a linguagem, bem ordenada em níveis superiores, é uma fonte de alimentos espirituais. E é interessante que, na medida que a gente vai estudando sobre essa questão da fala, a gente vai ficando também mais apurada a nossa escuta. A gente começa a observar como as outras pessoas falam. E aqui, quando ele fala que a fala é um alimento espiritual, então a gente também, ele alerta a gente para que a gente comece a filtrar o que da fala do outro eu quero trazer para dentro de mim, né? Para dialogar no meu mundo interno. Né? Eu posso selecionar. Né? É por isso que a gente tem dois ouvidos, que a gente fala, né? A criança, às vezes o pai tá chamando a atenção de uma coisa, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Mas é isso, a gente tem esse potencial de selecionar aquilo que a gente vai trazer, né, para dentro de nós, para dentro do nosso coração. E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente vai lendo e entendendo que, além de responsabilidade quanto àquilo que eu emito no mundo, também eu sou responsável por selecionar o teor daquilo que eu absorvo, não é? A boca fala do que está cheio o coração. Então, mas nem tudo que me é trazido eu sou obrigada a absorver. Né? Por exemplo, se alguém me traz um presente e eu não pegar o presente que a pessoa me traz, com quem continua ficando o presente? Fica com ela, né? Então, assim também é a questão da energia, da vibração, não é? Então, vamos lá. O título desse capítulo é Sons Articulados. Não deve faltar na articulação dos sons o sublime magnetismo da alegria. Falar a alguém sem amor é o mesmo que doar algo a alguém com as mãos fechadas. Os antigos como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite são meios pelos quais, com o poder da palavra, poderás vitalizar o teu companheiro e receber dele a mesma doação energética. Não podes imaginar, por enquanto, o quanto poderias receber em se tratando de almas que já armazenam no coração rutilantes dotes espirituais. Muito mais. Toda harmonia de sons é agradável ao espírito, esteja ele em qual estágio evolutivo e principalmente na escala em que se encontra o homem. Isso é interessante, né? Porque a gente pode ser agente de elevação do padrão vibratório dos ambientes onde a gente se encontra ou transita, não é? Por isso é tão importante a gente dar bom dia ao motorista do ônibus, bom dia ao cobrador, bom dia ao vizinho que a gente encontra no corredor, não é? Cumprimentar. Se a pessoa vai responder ou não é da nossa responsabilidade. Mas quando a gente dá bom dia, quando a gente emite essa vibração boa, como se nós estamos pavimentando o nosso caminho, nós estamos imprimindo o teor da vibração com a qual nós queremos lidar. Continuando. Se já ouviste falar das benfeitoras massagens orientais, da acupuntura e de determinados exercícios rítmicos para que seja liberada a energia coagulada em determinados pontos do corpo, é bom que saibas que a palavra educada de um iniciado produz os efeitos mencionados e ainda mais,
porque estimula em quem ouve como em quem fala um alcance maior na aquisição da fé, e esta faz vibrar com grande vigor, os centros de força, os chakras, né, que acionam as glândulas internas na segregação de variados hormônios, garantindo um bem-estar indizível ao coração. Jesus era mestre nessa arte de falar curando, de falar instruindo, de falar libertando os corações. E ele dizia aos seus discípulos: vós que me acompanhais, podeis fazer muito mais do que eu estou fazendo. Que não cheguemos a tanto, porém, agarremo-nos ao esforço de todos os dias para que possamos alcançar o melhor, para que o nosso verbo se harmonize com as leis espirituais do universo e comece a transformar o próprio falante em orador de luz, levantando caídos, saciando a sede do coração, vestindo os nus de entendimento e revestindo de paz os desesperados. Na verdade, a boca foi feita para comer, mas alimentar não é porventura uma conversa em dimensão diferente com os órgãos? E se estiveres disposto a conversar bem com o teu organismo, sabe escolher teus alimentos em conformidade com a harmonia da criação. Estuda a natureza, que é sábia em culinária perfeita. O teu laboratório é incomparável na concentração das vidas, para as vidas. A linguagem bem ordenada em níveis superiores é uma fonte de alimentos espirituais que o futuro próximo nos dirá com a chancela da ciência oficial, confirmando assim o que já falava Jesus há quase 2000 anos atrás. Está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. A boca do homem é a boca de Deus para o serviço do amor. Tu és filho da grande luz, como nós e todos os departamentos da criação infinita. O Senhor está fora e dentro de nós, e é bom que deixemos-lo comandar a nossa fala. Se a isso nos acostumarmos, estaremos livres para sempre de todas as congestões provocadas pelo muito falar, esquecendo-nos dele. Não deixes que a tua boca solte pelos portais dos lábios palavras que ofendem, de desânimo, de covardia, de imprudência, de desespero, de ódio e de tristeza. Porque não é esse o objetivo da sua função. Se escapulirem algumas vezes sons não afeitos à moral dignificada, não o repitas, pois a correção é serviço de aprendizado. E se a tua inteligência já alcançou a compreensão de onde procede a palavra, levanta uma tenda de trabalhos na grande área da mente e escreve em letras garrafais no seu portal: reformam-se ideias. Faze de modo que, quando elas saírem pelos sons articulados em direção a alguém ou em viagem ao espaço, lembrem o dono sem envergonharem a grande família universal. Quem falou, falou na presença do Senhor. A linguagem bem ordenada
em níveis superiores, é uma fonte de alimentos espirituais. E assim, esse capítulo 5 nos traz essa necessidade, essa importância de nós nos instruirmos nesse trabalho de reformar as nossas ideias, não é? Para que a gente conquiste a autonomia no pensar, no sentir, no agir, para que a gente não seja a reação, para que a gente possamos nos tornar sujeitos de ação no mundo, de decisão, né? E não só sujeitos a reações, né? Então, que possamos aproveitar esse ensinamento de hoje, refletir sobre eles. E muito obrigada por me acompanharem até